Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus hoje nos diz uma coisa óbvia, porém não tão fácil da gente admitir. Entre os discípulos de Jesus, nós que aqui estamos, e entre os padres, existem alguns que não têm fé. É escandaloso, mas eu não tenho que dizer isso. O próprio Jesus está dizendo isso no Evangelho de hoje. Jesus está aqui 1 ano antes de ele ser crucificado. Nós sabemos disso porque no início desse capítulo 6 está dito assim: estava próxima a Páscoa dos judeus. Então nós sabemos que era Páscoa. 1 ano depois vai ser Páscoa outra vez e Jesus vai ser crucificado. Então nós estamos a 1 ano da condenação de Jesus. E no entanto, embora ainda falte 1 ano, Jesus já começa ali a perder seguidores. E não somente. Há 1 ano antes da morte de Jesus, Judas já tinha perdido a fé. Vamos explicar. Primeiro tem que provar isso que eu estou dizendo. Vejam, eu disse que é 1 ano antes, isso eu já provei. Mas Jesus está dizendo aqui, o Evangelho está dizendo, Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé. Então esse pessoal que estava lá seguindo Jesus, estava lá, Jesus fazia milagres, cura e não sei o que, multiplica os pães, todo mundo correndo atrás, que beleza, eu quero ver Jesus. Sim, mas Jesus sabia quem eram os que não tinham fé. E aqui o Evangelho diz que a partir daquele momento, muitos discípulos, não era multidão curiosa, discípulos, seguidores de Jesus, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. E por que isso? Porque Jesus está falando da Eucaristia. Nós não lemos aqui, mas uns versículos antes, que é o versículo 55, Jesus diz assim: minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quando Jesus diz isso, a reação são as primeiras palavras do Evangelho de hoje. Quando os discípulos escutaram isso, disseram: é dura essa palavra. História de comer a carne dele, beber o sangue dele, como assim? E então começaram a abandonar Jesus porque não deram conta de acreditar na Eucaristia. Veja, faltava 1 ano ainda para Jesus instituir a Eucaristia e já tinha gente que não acreditava. Não somente isso. Entre os apóstolos, ou seja, os padres, já tinham um traidor, Judas. Porque está escrito aqui, Jesus sabia quem havia de entregá-lo. Se nós continuarmos lendo um pouquinho mais, aqui vocês entendem, né? A gente pega um trecho, mas se continuar lendo o Evangelho, ele diz assim, Jesus perguntou, nós lemos no Evangelho de hoje, Jesus perguntou então aos 12, quando viu os paroquianos debandarem, aí Jesus foi lá para os padres, os 12 escolhidos, e disse: vocês também vão embora? São Pedro diz uma resposta belíssima: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Belíssima resposta. Mas não para por aí. Se você continuar lendo, Jesus olha para os 12 que ele acabou de interrogar e diz assim, olha que palavras pesadas: não fui eu que vos escolhi? Evidente que foi. Ele que escolheu os 12. No entanto, um de vós é um diabo.
Está se referindo a Judas. Olha que coisa. Eu fui reitor do seminário durante 15 anos. Durante 15 anos eu que tinha que decidir se aquele rapaz, depois daqueles anos de formação, ia ou não ia ser padre. Mas eu sou um ser humano limitado e as decisões dos seres humanos limitados, pode ser que eu tenha pisado na bola e alguém aí foi, sei lá, né, ordenado, sem ter vocação, etc. Inclusive alguns dos que foram seminaristas meus, já aconteceu de deixar o sacerdócio, né? Se casou entre aspas, né? Está juntado, não sei o que, etc e tal. Infelizmente mais de um. Então tudo bem, vamos supor que foi tudo erro meu, eu errei. Mas tem uma coisa que eu não posso admitir: Jesus não erra. O reitor Padre Paulo Ricardo pode errar, mas o reitor, nosso Senhor Jesus Cristo, não erra, estamos de acordo? Jesus escolheu Judas. Jesus não somente escolheu Judas, Jesus ordenou Judas, apóstolo, na última ceia. Jesus não somente ordenou Judas, Jesus deu comunhão para Judas. Jesus não somente deu comunhão para Judas, lavou os pés dele. E o chamou de amigo. Vejam, Jesus escolheu Judas não porque ele não sabia, Jesus se enganou. Jesus sabia, mas Jesus escolheu Judas, é um grande mistério porque é que ele escolheu. Mas uma das coisas que a gente pode talvez adivinhar e vislumbrar é que Jesus escolheu Judas porque Jesus nos amou, a mim e a você hoje. Por quê? Porque Jesus sabia que no futuro, nós fiéis, ficaríamos escandalizados e com a fé abalada por causa das traições daqueles que são os homens ordenados. E então, e onde é que está aqui a grande dificuldade? O que é que Judas começou a não crer por causa da Eucaristia? Vamos pegar uma coisa mais próxima de nós, não tão próxima assim. Próximo quer dizer 500 anos atrás. Judas está 2000 anos atrás. Vejam, por exemplo, Lutero. Existem muitas igrejas evangélicas, protestantes evangélicas. Vejam só, aqui na nossa região nós temos uma só paróquia católica, ok? Muito bem. E no mundo inteiro a igreja católica ela é única, estamos de acordo? Muito bem. No entanto, no mundo inteiro existem milhares e milhares de denominações evangélicas diferentes. Só aqui no nosso bairro, eu não sei, eu acho que tem mais de uma dúzia de denominações. Não de igrejinhas, não, de denominações. Tem mais de uma dúzia, sem dúvida. Mas todas essas milhares e milhares de igrejas evangélicas, elas têm uma coisa em comum. Tem várias coisas em comum, mas tem uma que é o que eu quero falar. Nenhuma delas acredita na presença de Jesus na Eucaristia. Nenhuma. Zero. Não existe evangélico no mundo que crê de verdade que Jesus está presente na Eucaristia. Ah, padre, eles fazem a ceia. Sim, mas eles não acreditam que é Jesus. Tanto que depois que eles distribuem o pão e o suco de uva, vai tudo para o saco do lixo. Sobrou? Pode jogar fora. Eles mesmos sabem que não é Jesus. Só que acontece o seguinte, gente. Quem foi o primeiro protestante? Foi um padre. Um padre que celebrava a missa, a Eucaristia. Ele celebrava a Eucaristia. Lutero. Martinho Lutero era padre.
Mas Lutero, antes de deixar de crer na Eucaristia, ele deixou de crer no próprio sacerdócio dele. Por quê? A gente vê na biografia de Lutero, quem quiser depois se aprofundar, esse livro só existe em espanhol, mas paciência. Espanhol também não é grego antigo, dá para dar uma lida. Existe um livro que é uma biografia, é a mais bem documentada e científica biografia de Lutero. Foi escrita por Garcia Villoslada, não é? E foi publicada na Espanha pela editora BAC, Biblioteca de Autores Cristãos. São 2 volumes, de letrinha miudinha. Até para nós que temos DNA, data de nascimento antiga, é difícil de ler, porque a gente tem... Mas, se você for ver, Lutero vivia um tormento interior. Ele queria, assim, você via que ele não conseguia viver a santidade. Ele vivia atormentado. Ele tentava fazer a coisa certa, caía. Tentava fazer de novo, caía. Não conseguia. Depois ele começou a olhar ao redor. E a igreja da época de Lutero, nota de rodapé, a nossa não está muito diferente. Voltamos ao texto. A igreja da época de Lutero era cheia de escândalos. Só para lembrar um escândalo mais clamoroso, teve na época de Lutero um papa chamado Alexandre VI, que no momento de fraqueza teve 12 filhos. Momento de fraqueza. 12. Mas não se preocupe, não foi com uma mulher só. Foram várias. Escândalo. Escandaloso. Aí os protestantes ficam dizendo, tá vendo? Os padres de vocês não prestam, tudo aí pedófilo, não sei o que. Ih, gente, calma, nós começamos com Judas. Para nós não é novidade que padre peca. Nós já inauguramos a história com Judas. Vejam, Lutero, vendo que ele não conseguia ser santo, ele não estava à altura do sacerdócio, como que ele resolveu isso? Ele começou a duvidar que padre fosse diferente dos outros, porque ele olhava ao redor, só via escândalo, padre aprontando isso, bispo aprontando aquilo, papa aprontando não sei o que, cardeal aprontando não sei o que lá, aquela confusão. Lutero chegou e disse, não, essa história de sacerdócio é uma invenção, todo mundo é pecador, acabou. Só acontece o seguinte, meu irmão, padre Frei Martinho Lutero, vou explicar uma coisa para você. O poder do padre não está na santidade dele. A igreja espera que o padre seja santo, mas o poder não está na santidade. Padre é igual a todo mundo, pecador como todo mundo. Olha, me desculpa, eu não sei se eu sou pecador como você. Não quero aqui fazer a competição internacional do pecado. O poder do padre não está na santidade dele. A igreja espera que o padre seja santo, mas o poder não está na santidade. Padre é igual a todo mundo, pecador como todo mundo. Olha, me desculpa, eu não sei se eu sou pecador como você. Não quero aqui fazer a competição internacional do pecado. No confessionário, eu já ouvi gente que era mais santa do que eu, e eu já ouvi gente que era mais pecadora do que eu. Tem de tudo, todos os gostos e medidas. Já vi pecador terrível, já nesses 26 anos de padre, já ouvi assassinato, já ouvi tudo.
Quando eu digo tudo, o negócio é tudo mesmo. Eu já ouvi até confissão, não vou entrar em detalhes porque é um negócio tão escabroso que repugna só de dizer, eu já ouvi até confissão de uma pessoa que participou numa orgia satânica com Eucaristia. Fica por aí. Assassinato, todo tipo de coisa. Já ouvi de tudo. Só acontece o seguinte: de um padre, eu espero que ele seja santo, mas o que eu realmente creio é que ele tem o poder para perdoar os meus pecados. E se na hora da minha morte, o único padre disponível que tiver para me dar o perdão dos pecados for Judas, eu estou aceitando. Porque ele tem o poder para perdoar meus pecados. E é do padre que tem o poder da Eucaristia. Aquele pão que nós vamos colocar aqui sobre o santo altar, aquela pequena hóstia, ela é somente um pedaço de pão. Mas depois que o padre disser, isto é meu corpo, não é mais pão. É só aparência de pão, é Jesus. E somente os padres têm poder de fazer isso. Vocês todos juntos podem pronunciar-se assim, vamos supor que vocês se revoltam e diz, amordaça o padre Paulo e diz, vamos celebrar a missa nós. E vocês juntos dizem, com bem força, isto é meu corpo. Continua sendo pão. Não vai mudar. Acabou. Esquece. Somente com o sacerdócio. Então, como é que nós podemos definir o protestantismo? O protestantismo é um cristianismo sem sacerdócio. Eles não acreditam no sacerdócio. Tudo começou porque Lutero quis tirar o poder dos padres, dos bispos e do Papa, porque ele via os pecados e dizia, então se essa gente é pecadora assim, então eles não têm poder, eles são iguais a todo mundo. Não, meu irmão. Desculpa. O próprio Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, eu vos escolhi, embora um de vocês seja um diabo, fui eu quem escolhi. Creiam no sacerdócio. Nós esperamos em Deus, rezamos pela santificação dos sacerdotes, que todos os nossos sacerdotes sejam santos, rezemos não somente pelos padres da nossa paróquia, da nossa diocese, rezemos pelos padres do mundo inteiro, nos ofereçamos e sacrifiquemos para que todos os padres sejam santos, os bispos, cardeais e o Papa. Mas pecado no clero não deve nos escandalizar. Nós devemos sofrer, sim, devemos ficar tristes, muito, devemos lamentar imensamente, mas perder a fé, jamais. Você pode até ficar com uma certa raiva de coisas que você ouve, não raiva das pessoas, raiva do pecado, mas você não pode deixar de crer no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, nos homens ordenados, que receberam o poder que vem de Jesus. Então, Jesus, no Evangelho de hoje, esse Evangelho para nós é um luzeiro, é um luminar, é uma coluna que nos sustenta. Por quê? Porque Jesus quer que nós tenhamos fé no seu sacerdócio. E o que acontece é o seguinte, veja os protestantes, se você vacilar na fé e não acreditar que os padres, embora pecadores, têm o poder de perdoar os pecados e consagrar a Eucaristia, daqui a pouco não, bem rapidinho, você já não crê mais na Eucaristia. E esse é o grande problema de muitas pessoas que não têm fé eucarística. E eu estou dizendo isso daqui, não é para defender os padres, mas é para salvar a sua fé. Porque para você, a hóstia consagrada,
é um símbolo de Jesus. É uma forma de recordar que Jesus está ali. Gente, como é que é recordação se Jesus diz minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida? Não é recordação, não pode ser. E tanto é chocante que as pessoas começaram a se afastar dele. Tanto é chocante que os discípulos começaram a não crer por causa da Eucaristia. Então, se nós queremos ser verdadeiros católicos, nós precisamos crer, e crer determinadamente, e crer firmemente, fazer aquilo que São Pedro diz: nós cremos firmemente e reconhecemos. Olha para o sacrário e professe essa fé. Nós cremos firmemente e reconhecemos: tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. O próprio Deus que se fez homem, atrás daquela aparência de pão. Mas se você quer crer que Jesus está no sacrário, se você quer crer que Jesus está no tabernáculo, meu irmãozinho, como é que você vai crer nisso, se você antes não tiver uma fé profunda, que nestes homens miseráveis como eu, porque eu sou um miserável, em homens miseráveis como eu, existe um poder divino. Eu gostaria muito de ser santo. Estou lutando para ser santo. Não luto tanto que deveria lutar mais. Sou meio preguiçoso espiritualmente. Confesso minha miséria. Eu deveria ser santo. Mas, o que acontece é o seguinte: mesmo antes de alcançar a santidade que eu deveria alcançar, eu creio firmemente que no sacerdócio que eu recebi da Santa Igreja Católica existe um poder divino de perdoar os pecados e de consagrar o pão e o vinho para que sejam a presença de Jesus. Por isso eu não me importo, não me sinto incomodado quando essa mão de pecador miserável que está aqui, vocês pegam essa mão e beijam. Porque eu creio que eu sou um infeliz miserável, mas vocês estão beijando a mão do Cristo ressuscitado. Que não sou eu. Claro que não, eu não sou o Cristo ressuscitado. Mas ele se une ao sacerdócio, aos sacerdotes, de uma forma que, apesar dos pecados do Padre, existe ali uma presença de uma outra pessoa. Porque se não houvesse uma presença de uma outra pessoa, como é que eu posso dizer, isto é meu corpo? Eu não posso dizer isso se não houver uma outra pessoa dizendo isso. Estamos de acordo? Como é que eu vou dizer, como é que eu vou levantar a mão e dizer, eu te absolvo dos teus pecados, se não houver ali uma outra pessoa? Tem que haver uma outra pessoa. Essa outra pessoa está unida a mim, e eu sou instrumento dele. Vocês acham que é fácil eu ter essa fé? Um dos maiores atos de fé que um padre tem que fazer é esse. Por quê? Porque antes, eu fui ordenado com 24 anos de idade. Até os 24 anos de idade, eu cria firmemente na Eucaristia. Mas quando pobre eu, miserável eu, comecei a celebrar missa, eu tive que fazer outro ato de fé mais difícil, que é o que eu tenho o poder de que aquele pão não seja mais pão. Porque você fica perguntando, quando você levanta a hóstia, no início, agora com 26 anos de padre, não mais, graças a Deus. Mas, quando você levanta a hóstia, no início você diz, meu Deus, mas isso está funcionando mesmo? Está acontecendo? Eu? Pelas minhas mãos? Pela minha palavra? Mas eu continuo o infeliz, miserável pecador de antes.
Meus queridos, a fé na Eucaristia é o que nos faz católicos. A Igreja vive da Eucaristia, disse São João Paulo II, repetindo a tradição de 2000 anos. Ecclesia de Eucaristia. A Igreja vem da Eucaristia. Sem Eucaristia não tem Igreja. Tanto que nos documentos oficiais da Igreja, nós não chamamos os protestantes de igreja. Nós dizemos que eles são comunidades cristãs. Comunidades eclesiais. Porque para ser igreja precisa ter Eucaristia válida, senão não tem igreja. Eles têm batismo, tudo bem, eles acreditam em Jesus, tudo bem, mas eles não têm o maior de todos os sacramentos, que é a Eucaristia. Mas para ter o sacramento da Eucaristia, você precisa ter o sacerdócio. E é por isso que o diabo sabe onde atacar a igreja. Você quer varrer a igreja da face da terra, para ela não existir nunca mais? Acabe com todos os bispos e padres que a igreja desapareceu. Ah, mas padre, nós fiéis somos igreja. Sim, vocês são membros da igreja, não tenho dúvida nenhuma, mas como é que vai ter igreja sem Eucaristia? Se a igreja é o corpo de Cristo místico, como é que esse corpo vai se alimentar se não tem o corpo de Cristo na Eucaristia? Meus irmãos, o Evangelho de hoje é um farol para a nossa fé. Por quê? O Evangelho de hoje fala de Eucaristia, fala dos 12 apóstolos, fala de Judas, fala dos dramas de fé dos fiéis e dos padres. E no entanto, Jesus não voltou atrás. Um ano antes de tudo acontecer, das grandes traições e misérias, Jesus confirmou a fé dos seus apóstolos. E nós queremos hoje confirmar a nossa fé, pedindo ao Espírito Santo que verdadeiramente nos dê mais fé. Voltamos o nosso olhar para a Virgem Maria e pedimos, minha mãe, que eu não perca a fé. Se Judas, pobre Judas, se Judas, miserável Judas, tivesse por um segundo voltado o seu olhar para a Virgem Maria e pedido socorro, hoje nós teríamos São Judas Iscariotes. Haveria igrejas no mundo inteiro dedicadas a São Judas Iscariotes. Ele seria um grande santo e faria grandes milagres, se ele tivesse se voltado para a Virgem Maria e pedido: mãe, eu estou perdendo a fé, resgatai-me e salvai-me, ó minha Senhora. Que a Virgem Santíssima, Mãe do Cristo, corpo eucarístico, nos dê a fé e resgate a nossa Santa Igreja Católica. Amém.